Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Quero acolher você com muita alegria nesse dia, com mais um programa, o Pai das Misericórdias, que acolhe você com muito amor, com muito carinho. O Pai que sempre faz festa com os vossos filhos. E somos cada um de nós. E nós estamos caminhando dentro de um tema muito importante para a Igreja Católica, que é a vida de oração. Vimos no programa anterior, como é importante rezarmos, como é importante nos colocarmos diante de Deus. E hoje nós temos uma proposta também, dentro daquilo que é o catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, as objeções à oração. Mas sempre existem objeções, sempre existem obstáculos, sempre vão existir, algo que vai nos desmotivar de rezarmos. E por isso a gente precisa estar atento, porque, meus irmãos, quanto mais nós tivermos consciência daquilo que pode nos atrapalhar na nossa vida de oração, nós vamos, ali cercando-nos com a graça de Deus para que isso não nos roube o desejo, o anseio, porque sabemos que isso é importante para nós. É como a gasolina para o carro, Sem gasolina o carro não anda. Assim também é a nossa vida. Sem a oração, a nossa alma vai se enfraquecendo, A nossa alma vai cada vez mais ficando desanimada, E nós precisamos da oração para elevar a nossa alma a Deus. E por isso, meus irmãos, lá no Evangelho de Mateus, versículos 7 e 8, vai dizer o seguinte para nós: Pai, pedi e se vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate a porta se abrirá. Olha só que interessante, meu irmão. Jesus ensinando os seus discípulos a rezar. Qual é o obstáculo na sua vida que tem feito com que você não busque a oração? É o desânimo? É a preguiça? É a tibieza? É a procrastinação? São realidades, meus irmãos, que nós precisamos estar atentos, porque do contrário, nós vamos desanimar no meio do caminho. E é isso que nós vamos trabalhar no dia de hoje, neste programa, As objeções, os obstáculos, os empecilhos que nos faz não rezar. Eu coloquei aqui alguns exemplos que você pode aí refletir. É a falta de tempo? Você pode até mesmo dizer isso. Eu trabalho muito. Nossa, meu trabalho não sobra um tempo sequer para rezar. Não, meu irmão, isso é uma tentação do inimigo para que você se enfraqueça, para que você não busque a Deus. E aí, o catecismo, lá no número 2726, vai dizer o seguinte: no combate da oração, temos de enfrentar em nós e à nossa volta concepções errôneas da oração. Alguns veem nela uma simples operação psicológica, outros um esforço da concentração para chegar ao vazio mental, outros ainda reduzem a atitudes e palavras rituais. Meus irmãos, isto é uma grande tentação do inimigo, colocar situações para que você não reze. Mas a palavra de Deus está nos falando hoje: pedi e recebereis, batei e a porta será aberta. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura acha. Nós falamos no programa anterior que é um esforço que nós devemos fazer para que nós não sejamos vencidos, pelo mal, pelo tentador. Mas aí, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso estar antenado com aquilo que o Evangelho nos fala e com aquilo que a doutrina, por meio do catecismo, também nos fala. Vão existir concepções errôneas, erradas, daquilo que é a oração. E aí nós vamos nos aprofundando no inconsciente de muitos cristãos. Rezar é uma
ocupação incompatível, ou seja, não condiz com a realidade que nós vivamos no mundo de hoje. Acelerado, não é? Tudo tem que ser para ontem, não é? E a gente vai, não é, vivendo uma vida frenética, uma vida sem consistência, uma vida sem profundidade. E aí a gente vai dizendo, não, uma vida de oração no tempo de hoje, isso não é compatível, não é, com os padrões que o mundo hoje nos oferece. Outra tentação, outra objeção, outro obstáculo. Isso é uma tentação do demônio, meu irmão, minha irmã. Não caia neste engano. A nossa vida cristã, não é, no mundo que nós estamos vivendo, é possível sim sermos homens de oração, mulheres de oração. E aí fala assim o seguinte para nós, não é? Contudo, o que tem de fazer, diz que não tem tempo. Você tem falado isso para Deus? Não tenho tempo para rezar? Não tenho tempo para ler a Bíblia? Não tenho tempo para fazer adoração? Não tenho tempo para rezar o terço? Mas eu tenho tempo para me ocupar de coisas que não vão preencher a minha alma, que não vão preencher a minha vida cristã. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Os que procuram a Deus na oração desanimam depressa. Olha outra objeção. Nossa, rezar é uma coisa, não é, chata, é uma coisa que não traz prazer, não tem gosto nenhum. Uma pregação do Padre Jonas, ele dizia o seguinte, que rezar justamente não vai dar prazer nenhum para nós, não vai dar gosto nenhum para nós. Mas é importantíssimo rezar. E aí, meus irmãos, por que desanimam depressa? Porque não colocou o coração, não é, inteiramente naquilo que se está rezando. E aí, meus irmãos, porque não sabem que a oração vem do Espírito Santo e não somente de si próprio. Jesus nos ensina a rezar, mas ensina não somente o Pai Nosso, mas também a sua própria oração. E mostra para nós quais são as disposições que nós devemos ter quando nós formos rezar. Nós precisamos rezar de forma verdadeira, honesta diante de Deus. Por exemplo, você vai para a capela, mas você está com sono, você está com preguiça, você está desanimado. E você vai ter que dizer para o Senhor, Senhor, hoje eu não tenho muita coisa para lhe dar, mas eu tenho a minha presença. Estou cansado, estou desanimado, mas isso não vai ser obstáculo para que eu reze, para que eu busque ao Senhor. Olha que bonito, meu irmão. Essa deve ser a pureza do nosso coração para procurar a Deus, a nossa verdade e a nossa inteireza. Não tenha medo de ser verdadeiro diante de Deus na oração para vencer os obstáculos que se apresentam diante de nós. Por isso rezemos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. E que o Senhor, meu irmão, minha irmã, te dê a graça de vencer todos os obstáculos e todas as objeções na oração. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.